Cumprimentamos a todos os nossos preciosos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé que visa trazer ao coração dos filhos de Deus a mensagem poderosa da palavra do Senhor trazida a nós pelo profeta de Malaquias 4, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10 e versículo 7. E para darmos início em mais essa programação, nós teremos então uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos achamos mais uma vez em Tua santa presença, reunidos com esse grande grupo espalhado por todas as partes, pessoas de perto e de longe, que nos acompanham, que estão conosco nesta programação. E nós agora, ó Pai, pedimos a bênção do Senhor em favor deste trabalho, a inspiração divina, pedimos a graça do Senhor, a bênção do Senhor em favor de todos aqueles que estão conosco, conectados,
e que o Senhor nos dê inspiração para mais esse trabalho e que o Senhor possa ser glorificado através de nossas vidas. Nós pedimos tudo isto no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. A Bíblia está aberta no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. São Mateus, capítulo 3. E nós leremos a partir do versículo 1, capítulo 3 de Mateus, versículo 1. E enquanto os irmãos procuram, se o desejarem, nós queremos lembrar que esta programação tem um gentil oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa. Ali os nossos cultos são realizados todas as quartas-feiras, às 19 horas e todos os domingos, às 18h30. E vocês todos aí da cidade, da região americana e região também, estão convidados a estarem conosco e participarem das bênçãos de Deus. E na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. Vocês todos são convidados a estarem conosco. E agora nós vamos então aqui para a leitura da bendita palavra do Senhor, para a nossa edificação espiritual, não é? Conforme dissemos, São Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos parar aqui no versículo 11, não é? Que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura. E nós estamos estudando a mensagem Um homem correndo da presença do Senhor. E nós chegamos até o parágrafo 37 em nosso programa anterior e vamos continuar do parágrafo 37, não é? Portanto, recapitulando esse último parágrafo aqui, que é o parágrafo 37. Então vamos aqui. Parágrafo 37.
Agora, acho que nenhuma reunião é completa sem a leitura da palavra. E ter uma pequena... Irmão Neville, vim para cá sem fazer cerimônia. Billy disse que o senhor queria que eu falasse. Isso mesmo, irmão Neville. O irmão Neville diz, amém. Sim, claro, editor. Talvez eu tenha dado isso como certo um pouquinho demais, mas eu tive ótimo sentimento quanto a isso. Bem, amém. Claro que sim. De modo que agora vocês que têm hinos e coisas tais, falem com o irmão Neville quando forem cantar, e então coloquem lá em cima e ter mais ou menos uma meia hora preliminar, e vamos entrar direto nestas mensagens bem profundas e ver o que poderemos ver que o Senhor fará. E só espero, eu creio que temos verdade. Estou satisfeito por isso e creio que o trigo está absolutamente, a casca está se separando dele. Você sabe, e veja, talvez eu faça um pequeno prelúdio sobre isto amanhã à noite. Veja como que a casca está se separando do trigo. Mas o trigo tem que estar na presença do Filho para amadurecer. E é por isso que estamos aqui, amigo. Permaneça na presença do Filho, até o nosso grupinho de pessoas aqui, até que se torne tão amadurecido para Cristo, que torne-se pão na mesa dele. É isso o que quero que faça. Então ele está nos mostrando aqui que o natural explica o espiritual, né? Na vida natural, na natureza, é sempre assim. Quando a planta vai chegando ao seu amadurecimento, aquela semente, ele está se referindo aqui ao trigo, né? Então, o sol, a quentura do sol, porque o sol representa a Cristo, representa a palavra. Então, aquela planta na presença do sol vai amadurecendo a planta como um todo, as folhas, o talo, a casca, tudo vai ficando amadurecido, vai ficando amareladinho, não é? Então, e quando ela chega nesse ponto, é tempo do trigo que está dentro da palha, dentro da casca, ser amadurecido, para que então ele possa ser colhido e ser utilizado, e ele está dizendo aqui, e sermos pão na mesa dele, não é? É um tipo que ele toma a natureza para ilustrar a vida da igreja. Então vamos em frente a partir do parágrafo 39. E agora, antes de abordarmos a palavra, depois de recitar poemas e assim por diante, vamos orar novamente. Então vamos tomar um texto. Amado Jesus, ajuda-nos nesta noite agora, nestas palavras, à medida que esperemos em Ti. Ou digo que esperamos em Ti. E rogamos que a Tua graça e misericórdia esteja conosco, Senhor, e amolece nossos corações, afasta todas as cascas, os espinhos, os abrolhos, deixa o bendito brilho do sol de Deus cair sobre a palavra, Senhor, e que tenhamos uma reunião tão ótima a ponto de não haver uma pessoa que não seja salva entre nós, que todos os filhos estejam no reino de Deus
aqueles sem o batismo do Espírito que possam recebê-lo, Pai, que todos os grandes mistérios que é para conhecermos nesta era, Senhor, sejam desvelados para nós e que vejamos a simplicidade de Deus, para que saibamos como nos comportar e agir, corrigindo-nos e trazendo os membros do nosso corpo em disciplina à palavra, para que possamos saber como viver neste presente dia ao aproximar-se o Senhor Jesus. Enquanto leio a Tua palavra hoje à noite, Senhor, pode ser que, através de instrução parcial, eu possa ler algumas das palavras e talvez pronuncie mal outras. Mas, Senhor Deus, somente Tu podes tirar o contexto daí. Tu és o único que pode fazê-lo. De jeito nenhum um ser humano pode chegar a fazer isto. Está nas Tuas mãos, Senhor. Por isso, dá-nos a cada noite aquelas coisas que estão escritas em Tua palavra, para que sejamos melhores cristãos e vivamos de acordo com o tempo em que estamos vivendo. Como exemplos do cristianismo, pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Isto é uma oração feita do coração do profeta para Deus e naturalmente para o nosso enlevo, para o nosso aprendizado. Uma oração sincera, né? Fiel, sincera perante o Senhor Deus, não é? Agora, muitos de vocês, em suas Bíblias, quero que abram no livro de Jonas. Sempre falamos tanto de Jonas ser apóstata e tudo mais. Sempre defendi Jonas. Não acredito que Jonas estava apostatado. Eu não acredito nisso. Acredito que é só... Nós, às vezes, usamos isso, dizemos, ele é um Jonas. Quer dizer assim, eu não acredito que Jonas, por ter tomado o navio para Tarsis, estivesse apostatado, fosse um apóstata. E às vezes, quando nós queremos chamar alguém assim, de algum termo em desobediência a Deus, a gente chama ele de Jonas. Aquele lá é um Jonas, não é? Então ele está dando esse exemplo aqui, ponto final. Mas se nós, já falei sobre isso de uma outra forma, contando como que eu achava Jonas. O que aconteceu? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Não é esse um fim triste? Um homem correndo da presença do Senhor, e esse é o meu assunto. Agora, primeiro queremos pensar nisso. Jonas era a razão principal que acredito dele fazer essa grande coisa aqui, foi porque Jonas era judeu e pediu-se que ele fosse a uma cidade gentia para clamar contra ela, achando que ele não seria recebido porque os gentios
achariam que esse judeu, os gentios achariam, aqui está entre aspas, né? O que esse judeu tem a ver conosco? É isso que ele achou que os gentios pudessem achar, não é? O que esse homem judeu tem a ver com as nossas vidas aqui em nossa cidade, não é? Mas veja você, outra coisa, isso nos dá uma grande coisa aqui para vermos que Deus não é somente Deus do judeu, mas Ele é Deus também do gentio. Ele é Deus de todos os povos. Ele simplesmente escolheu os judeus. Os judeus foram chamados de povo escolhido de Deus, foram escolhidos por uma causa específica, e essa causa foi dar-lhes a lei e não conseguiram guardá-la. E ele simplesmente mostrou através desse povo que não se podia guardar a lei e que ele era um Deus de retidão e a lei exigia retidão. Mas não havia graça na lei para o homem superar. Nenhuma pena era paga pela lei, mas precisou de graça para pagar aquela pena, ou o lugar sob o qual a lei nos colocou. E Jonas aqui foi chamado como um dos profetas menores da Bíblia, para ir até esta cidade. E aqui encontramos um exemplo de todos nós. Cada um de nós sempre estamos correndo de algo, correndo dos problemas, correndo das responsabilidades. Nós todos temos a tendência de fazer isso. Nós temos mais tendência de correr do que de ficarmos para encarar. Veja, nós encontramos fugindo às vezes. Encontramos que temos a tendência de correr do trabalho, não queremos trabalhar. Tem gente que acha que pode ganhar o pão sem trabalhar, mas acho que foi Salomão quem disse que poderíamos encontrar aqui a resposta ao observar uma formiga. Você sabe, uma pequena formiga diz que se aqui abre e fecha parêntese, toda formiga não trabalha e fica deitada, essa formiga também não come nesse inverno, de modo que de modo que todos têm que trabalhar. Temos tantas coisas que temos de fazer, tanta responsabilidade que temos de encarar. Todos têm de encarar uma certa responsabilidade. Quando você chega a escolher a sua esposa, a se casar ou escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. E então você deve se lembrar, talvez você construiu uma casa, é uma casa bonita, boa, e então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos, e você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marcas de mãozinhas sujas por todos os lados. Então, você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos.
você tem a responsabilidade de dar, de vestir e de alimentar. Tudo é responsabilidade. E é tão fácil quando as responsabilidades nos encaram de safar-nos delas e verificamos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Mesmo muitas vezes encontramos, é difícil dizer isto, mas é verdade, que ministros muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomarem uma posição pela verdadeira palavra de Deus quando são encontrados com ela. Eles safam-se dessa responsabilidade quando a verdade da palavra de Deus é trazida face a face conosco. Os seres humanos, nós temos a tendência de nos safar até o último recurso. Acabei de falar com o meu sobrinho lá. Ele é de uma certa igreja, não é? E batizei aquele rapaz no nome de Jesus Cristo aqui há alguns anos. E ele começou a se relacionar com certa mocinha e então se tornou membro daquela organização. E segurei a mão de sua mãe ao falecer lá. Ela me disse as últimas palavras: cuide do Melvin. E ele tem tido sonhos, ele não consegue. Todo dia na semana passada, ele tem tido sonhos, disse: eu entrava na sua igreja, tio Bill, e o senhor estava lá de pé pregando. Eu me apressava para começar a fazer uma confissão. Eu acordava. Ele disse: eu me enganei. Eu disse: Melvin, você não precisa de interpretação para isso. O seu lugar é lá onde lhe diz respeito. Isso mesmo, está vendo? Mas encarar responsabilidades, às vezes, nos esfola a própria pele. Fazer isso como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho, essas criancinhas não se deseja fazer isso. Mas, como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança, porque a Bíblia disse: poupa a vara e prejudicas o teu filho. E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece a verdade de Deus. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil. Eu preciso parar um pouco aqui, não é? Para nós comentarmos um pouquinho esse último tópico aqui que ele falou, que ele citou a Bíblia, eu acho que foi Salomão que disse, não é? Poupa a vara do seu filho e você vai ver que tipo de pessoa ele vai ser. Quer dizer, deixe de corrigi-lo e você vai ver que tipo de pessoa vai ser esse rapaz, essa moça, quando crescer, não é? Então isso aqui é muito sério, porque hoje em dia, para nós, é praticamente proibido se bater numa criança, né? E eu penso que nenhum pai gostaria de fazer isso. A gente é pai, a gente sabe. Bater numa criança, às vezes eu olho assim, os bracinhos pequenos, né? Pequenininho a estatura, e você grandão com aqueles braços fortes, e bater numa criança parece uma coisa muito injusta.
né? Mas eu estou dando o meu parecer, né? Eu penso que se você conseguir aconselhar essa criança, educar essa criança, sem ter que usar a vara ou o cinto, não é? Porque cinto não é o que a Bíblia diz com o que nós deveríamos educar nossos filhos. Não é com o cinto, não é com a vara. Mas a vara também tem um significado de correção. Nem sempre a vara tem que ser necessariamente uma vara de marmelo, como antigamente, no nosso tempo de criança, se usava, não é? Uma vara de marmelo ou alguma coisa assim. Nem sempre a vara que a Bíblia fala significa isso, literalmente. Significa uma correção enérgica, séria, dizendo para a criança: você nunca mais faça isso. Isso é errado. E aí então pode ser que a criança vá assimilando aquilo e quando começar a chegar a ser já maior, mais grande, adulta, então vai compreender que aquilo não devia ser feito, né? Eu sou da opinião que se evitaria no máximo possível bater numa criança com uma vara, literalmente. Eu prefiro tentar ensiná-la energicamente, é claro, com seriedade, mas ensinar essa criança. É muito importante isso, porque todos nós, se você não está criando filhos agora, você é solteiro, você ainda vai criar, não é? E se não vai criar mais porque já criou, então de todas as formas isso é válido e foi válido para qualquer pessoa, não é? E eu preciso fechar esse parágrafo aqui, aonde nós estamos. Deixe-me ver. Então, o motivo ele está dizendo aqui: se nós educássemos os nossos filhos, nós não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim. E a podridão que temos no mundo hoje. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada faz muito tempo. E deixem que as crianças façam o que querem. Então, aqui é que está o problema. Deixar as crianças fazerem o que querem. Isso não se deve deixar. Isso não pode acontecer. Deixar a criança fazer o que quer sem ser corrigida. Não, então você usa algum método alternativo que dê resultados positivos. Por exemplo, você fez isso, eu disse para você não fazer isso, então agora você vai ficar sem tal e tal coisa. Você tira dela alguma coisa que ela goste, algum brinquedo, algum passeio. Você não vai poder ir agora passear, você não vai poder brincar agora com isso porque você foi desobediente. Então, talvez isso soe como a vara que possa educar. O que não pode mesmo é a mãe, o pai ou o responsável se esquecer da educação dos filhos, não é? Então, mas só mais um parágrafo aqui então. Mas mesmo como eu disse, ministros chegam face a face com a verdade e então se afastam dela. Veja, eles só têm, parece que tem alguma coisa que eles não querem encarar. Então nós vamos parar aqui no parágrafo 54. Se Deus permitir, no nosso próximo programa, nós daremos continuidade aqui a partir do 54, não é? E agora nós vamos ter a palavra de oração. Então, pedindo a vocês que não se esqueçam de clicar no símbolo de gostei, que é um símbolo de joia, com o dedo para cima assim, não é? Então você clica ali e também se você não é inscrito, nós pediríamos que você se inscrevesse no canal para poder dar impulso no vídeo, porque são mensagens construtivas, mensagens que edificam a vida natural, edificam a nossa alma e tudo, não é?
E também, se você quiser, você pode acionar ou ativar todas as notificações para você receber no seu dispositivo quando nós publicamos os vídeos, né? E esses vídeos agora, que essa programação, que é a mensagem do sétimo anjo, está indo agora no ar, está sendo publicada ou publicadas, né? Todos os dias, no horário das 18 horas. Orem a Deus a nosso favor para que nós possamos conseguir cumprir a nossa meta todos os dias a partir das 18 horas. E agora nós vamos orar então, se você, como já disse no início, se você tem um pedido de oração e quer deixar o seu pedido, então deixe nos comentários aí seu nome, o lugar de onde você é e o motivo pelo qual você precisa da oração, não é? Nós vamos agora agradecer a Deus e orar por todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nós agradecemos o Senhor por este privilégio de estarmos juntos com esse grupo seleto de pessoas que amam a Tua Palavra, que amam ouvir, ser edificado, ser instruído através da Santa Palavra do Senhor. Pai bendito, nós pedimos a bênção em favor de todos, a saúde para cada um, a cura divina, a solução de todos os problemas, abençoando, se é falta de emprego, que o Senhor possa abençoar e dar o emprego para cada um que está necessitando de ganhar o seu pão de cada dia. Se está doente, se tem alguém doente em casa, que receba a cura divina. Esse ou essa que está ali atento agora, está crendo, Senhor, usa de misericórdia para com cada um que está atento à Tua Palavra, que está crendo no Senhor. Ó Deus bendito, ajuda a todos, ajuda-nos cada dia, que nós possamos conseguir cumprir os nossos objetivos, que nós possamos ser responsáveis com as nossas responsabilidades, como nós acabamos de ler aqui na mensagem do Teu profeta, Senhor. E nós entregamos todos os nossos amados irmãos nas Tuas benditas mãos e sob os Teus benditos cuidados. Para a glória do Teu santo nome, pedimos estas bênçãos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor, fiquem com Deus e Ele permitindo, estaremos juntos novamente em nosso próximo programa. Deus abençoe a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.